Se tem crente aqui, dê um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Com certeza, se você voltou hoje é porque você quer mais de Deus, você quer mais aprofundar nos mistérios da nossa alma, para que o nosso espírito verdadeiramente seja do Senhor. Amém? Tem uma palavra dos céus a compartilhar com cada família aqui representada, e o tema é a essência de Deus em nós. Nós aprendemos ali com a Fernanda de que existe uma essência em cada um de nós, existe um aroma em cada um de nós, e nós somos diferentes. Eu queria conhecer, quem aqui estava ontem? A maioria, quase todos. Você descobriu qual que é o seu temperamento? Eu queria saber o seu temperamento, mas eu quero saber muito mais do que você levante a mão. Eu quero saber em números. Vai aparecer aqui um QR Code, para variar, né? Agora nas minhas ministrações eu sempre uso. E eu gostaria que você se conectasse aí, e eu quero que você respondesse qual que é o seu temperamento. Enquanto você está respondendo aí, o pessoal lá da projeção vai colocar os resultados. Mas você sabe que lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É fato de que todos nós temos a nossa essência, mas a nossa essência hoje, infelizmente, ainda não reflete 100% a glória do Senhor. Há pessoas que investem centenas de reais em cursos de autoconhecimento, e isso não é ruim não, é muito bom, mas só se autoconhecer não é suficiente para você ser realmente o que Deus quer que você seja. Mas é um ponto de partida, você saber quem você é, saber quais são as suas fraquezas, saber quais são as suas falhas, e também saber quais são as suas fortalezas, as suas forças, as suas virtudes. Davi está tentando lá. Davi, achei que você era de TI, cara. Ia até te contratar. Vou rever a sua contratação. Fecha o próprio presente aí que vai dar bom. Pronto. Aí ó, a maioria é sanguíneo. Misericórdia. Tô brincando, sanguíneo é bom, meu pastor é sanguíneo, né? Eu acho que ele é, né? Eu acho que ele é. É mais fácil a gente identificar nos outros. Às vezes em nós mesmos é difícil, mas os outros às vezes é mais fácil. Mas eu vou até falar sobre isso, sobre o meu temperamento. Mas olha só, tem muito sanguíneo, muito colérico aqui, pouco melancólico, alguns fleumáticos. Legal. Vou usar esse número, tá? Para fazer alguns trabalhos aqui na igreja. Isso é bom, é importante saber. Você sabe que eu sou esperto, estou colhendo informações, viu, Anderson? Toda pregação minha eu estou colhendo informações. Eu trabalho com dados, né? O principal fortaleza minha como profissional, eu sou um profissional que a minha empresa trabalha muito com analytics, trabalha dados. Então, para mim, informação é muito importante. Que bom que você está fornecendo informação para mim, para que eu possa trabalhar as próximas ministrações. Mas voltando, é importante você saber sobre quem você é, quais são as suas fortalezas, quais são as suas fraquezas, e a ministração de ontem e a de hoje tem muito a ver com isso, explorar as nossas fortalezas e reconhecer as nossas fraquezas, para sermos verdadeiramente o espelho de Jesus Cristo. Quando Deus nos pede para sermos como Ele, né? E realmente sermos como Jesus é um objetivo um tanto quanto audacioso, não é verdade? Nós parecemos como Jesus. Quando a gente fala aqui nós somos cristãos, nós estamos falando que somos pequenos cristos. E ser um pequeno Cristo, ainda que de uma maneira tão ínfima, menor, né, do que Cristo, é um grande desafio.
se aparecer com aquele que é perfeito. Porque nós somos imperfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Minha esposa é quase perfeita, mas não é. E eu sou quase perfeito, mas esse quase está tão distante, irmãos, de ser perfeito. E eu quero compartilhar com vocês realmente um percurso, né, de como o ser humano, ele perdeu a essência divina e como nós precisamos e devemos restaurar a essência de Cristo em nós. Pode voltar lá aos slides, tá? Mudou alguma coisa? Não. Então, primeiro ponto, a essência perdida. Quem nós somos? Deixa eu ler alguns versículos com vocês. Lá em Romanos 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem aqui pecou? Nós. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é que vive na desobediência? Ninguém. Misericórdia, levanta a mão não. E todos nós pecamos. Então, imagina, qual foi o primeiro sopro em um ser humano aqui na terra? Foi em quem? Quem foi os primeiros? Adão e Eva, né? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Qual que era a essência de Adão e Eva? Eles tinham um temperamento? O que vocês acham? Quem é que acha que Adão e Eva tinham um temperamento específico desses que nós conhecemos? Quem aqui não acha? Quem acha que é outro temperamento? Quem não acha nada? Pronto, levanta a mão. Quem não levantou a mão? Levanta. Pronto, agora você levanta. Algum jeito eu te fiz levantar a mão. Mas se você pensar, é óbvio que Deus coloca características específicas em cada ser humano. Cada ser humano tem suas características. Mas se hoje a gente fizer um estudo padrão, assim como os psicólogos, né, fizeram lá atrás, o que originaram, os filósofos que originaram a nossa psicologia moderna, eles não iam bater exatamente a nenhuma essência do que hoje nós conhecemos. Por quê? Porque eles não tinham as fraquezas. Adão e Eva, antes do pecado, não tinha as fraquezas que hoje nós conhecemos sobre cada temperamento, né? Eles não se iravam, eles não existia nem tristeza, né? Então imagina, não dá para a gente comparar Adão e Eva na sua origem em um temperamento que hoje nós conhecemos. Eles foram criados de uma maneira perfeita, equilibrada, com a presença do Espírito Santo, com o sopro, o Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de equilíbrio. Então, pensa aí, como era então Adão e Eva? Ele tinha as fortalezas de praticamente a sua essência que nós conhecemos. Ele tinha as fortalezas de todos os temperamentos, mas eles eram individuais, porque o que identifica cada ser é a personalidade, é caráter, isso traz a sua individualidade. Mas eles tinham as fortalezas completas do Espírito Santo de Deus. E aí, quando veio o pecado, veio a destruição da essência do Senhor, veio a destituição da glória de Deus. Então a essência original do ser humano era refletir exatamente quem era Deus: santidade, bondade, autoridade, amor. E Adão e Eva,
antes da queda, tinham um temperamento realmente harmonioso. Eles eram completos. Existia uma harmonia que não havia sido quebrada pelo pecado. Então nós entendemos que uma consequência do pecado foi exatamente trazer as fraquezas em cada temperamento. Uma das consequências do pecado foi exatamente trazer as nossas fraquezas, e fraquezas essas que nos fazem pecar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que quando entra o pecado, entra as imperfeições, e enquanto nós temos um temperamento, e todos nós temos um temperamento, esse temperamento também se torna um alvo de Satanás, para entrar nas nossas casas e nas nossas famílias. Por isso que é importante, por isso que está havendo esse congresso, para você reconhecer aonde estão as suas fraquezas, aonde estão as suas fraquezas que certamente são exploradas pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, o nosso adversário, o diabo, o nosso adversário. Então, não necessariamente o temperamento nos faz pecar, não, mas é um terreno fértil para certas inclinações ao pecado. Um colérico, ele não peca por ser colérico, entenda isso, colérico não peca por ser colérico, mas ele pode pecar por ser dominador. Um melancólico, ele não peca por ser sensível, mas ele pode pecar ao se isolar ou se alimentar de mágoas. Tem melancólicos aqui? Alguns, ó. Sanguíneo, quem é sanguíneo? Tem um monte, ó. Sanguíneo não peca por ser expansivo, né? Mas porque ele pode ser incomodar certas pessoas, né? Mas ele não peca por ser expansivo, por exemplo. Mas um sanguíneo, ele pode pecar por ser superficial, por ser impulsivo. Um fleumático, tem fleumático? Um fleumático, ele não peca por ser pacato. Mas ele pode pecar por ser omisso e não fazer o que deve ser feito. Então, não necessariamente você vai pecar por ter essa essência, ou na totalidade dos seus pecados vão ser as suas fraquezas. Não, absolutamente não. Mas é compreensível que nós temos fraquezas, certo? Todos nós temos fraquezas. E aí, entendendo a nossa origem, entendendo o pecado, eu quero trazer o segundo ponto, a nossa essência redimida. Então, Adão e Eva pecaram, trazendo fraquezas aos seres humanos. Aí veio o segundo Adão. Quem foi o segundo Adão? Jesus, né? Jesus foi o segundo Adão. Repita, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Cristo em nós é a esperança de uma glória restituída, amém? Quero ler alguns versículos com vocês. Lá em Colossenses 1, versículo 27, diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que Cristo em vocês, a esperança da glória. Lá em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, amém? Lá em 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Lá em 1 Coríntios 15:45 diz: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante, amém? Vocês entenderam? Dê um aplauso ao Senhor. O nosso Jesus, Ele veio para nos trazer vida, vida sobre a nossa alma e vida sobre o nosso espírito. Então, antes nós tínhamos uma referência esta que não completou o seu objetivo, né? De se manter
perfeito à semelhança de Cristo, à semelhança de Deus, né? Mas aí veio Cristo para novamente nós podemos ter uma direção, podemos ter um alvo, alguém a ser seguido, alguém a ser imitado, alguém a ser polido, alguém a ser lapidado. Cristo Jesus é o nosso Senhor, a qual nós devemos imitar. Em Cristo não apenas nós somos perdoados, mas nós somos transformados. Consegue repetir essa palavra, essa frase? Em Cristo não apenas somos perdoados, mas nós somos transformados. Quem aqui deseja, quer ser transformado por Jesus Cristo, dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Jesus é o novo Adão. Ele veio restaurar a imagem de que foi ferida pelo pecado. Ele veio restaurar verdadeiramente a essência de Deus em nós. E aí? Então a gente tem como ser igual a Jesus? Pois é uma missão difícil, eu reconheço que é. Mas a cada caminhar, a cada passo, nós precisamos estar mais perto. Cada vez que a gente diz não ao nosso pecado, cada vez que a gente diz não às nossas inclinações, cada vez que a gente desvia das inclinações que cada um aqui tem para o pecado, nós nos assemelhamos a Jesus. E é isso, esse é o nosso objetivo de vida. Ei, todos nós temos alguns objetivos e metas e sonhos. Cadê as metas e sonhos? Saiu daqui do altar. Quem cometeu esse pecado? Levanta a mão. Eu lembro que não podia sair do altar, né? Misericórdia, foi você, pastora Ivy? Não foi? Misericórdia, está lá escondido, está lá. Em nome de Jesus, depois a gente volta. Está no altar, viu, ô pastor? Está lá, desculpa. Está lá. Perdoa minha esposa. Não foi ela falou, não foi minha esposa. As metas, objetivos, elas nos dão o norte do que nós queremos viver no ano, é verdade? Mas, cá entre nós, talvez você não colocou nenhuma meta ali para se assemelhar mais com Jesus Cristo. Esse ano eu preciso ser menos nervosinho. Esse ano eu preciso ouvir mais e falar menos. Esse ano eu preciso ser mais alegre. Esse ano eu preciso ser menos expansivo e mais compreensivo. Esse ano eu preciso ser menos dominador e mais cordial, menos grosso e mais verdadeiro, mais sensível. Talvez você não colocou nenhuma meta ali para se assemelhar mais com Jesus, mas de verdade, esse é o nosso objetivo. Talvez você colocou ali para aumentar suas finanças, aumentar suas propriedades, aumentar talvez até sua família, engravidar. Talvez alguns aqui, né, querem expandir a família, querem engravidar, mas verdadeiramente o que nós precisamos a cada ano é se assemelhar mais a Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, essa tem que ser a nossa meta. Não anula as outras coisas, é verdade, mas não perca Jesus da sua vista. Não perca a visão de Jesus, de quem Ele é na sua vida, do exemplo de Jesus refletido ali nos evangelhos, de toda adoração que quando nós estamos aqui cantando, adorando o Senhor, estamos adorando aquele que é perfeito, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Criador dos céus e da terra. Se você estiver olhando para Jesus, é impossível você desviar a rota. Sabe um farol no mar, né? Você já teve a oportunidade de ir em um farol? Talvez não subir, né? Mas você já viu um farol. É engraçado, né? Porque não tem farol em todos os lugares. E aí fico imaginando como que realmente as embarcações conseguem se orientar ali somente pelo farol. Mas o farol sempre está numa ponta estratégica ali da onde os continentes ele encontra-se com o mar, né? Então
existe uma referência, e à noite, em meio às trevas, você tem uma referência, e essa referência tem que ser Jesus nos dias de trevas. Essa referência em dias de crise, em dias em qual sua personalidade às vezes aflora, ou às vezes se inclina para o pecado, você tem que olhar para Jesus: ei, deixa eu acertar o plumo, eu estou desequilibrado, opa, vem mais para cá, né? Eu não devo ser tão desequilibrado assim, eu preciso olhar para aquele que traz equilíbrio, eu preciso olhar para o nosso Deus, eu preciso me encher desse Deus, eu preciso me encher do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa meta, esse tem que ser o nosso objetivo, a nossa meta todos os dias. Amém? Ei, você sabe que a Fernanda, é Fernanda, né? Às vezes eu troco o nome das pessoas, é Fernanda. A Fernanda logo mais vai estar aqui, mas ela deu alguns exemplos de personalidades da Bíblia e os seus temperamentos. Eu quero dar alguns outros exemplos aqui. Neemias, por exemplo. Neemias, ele era colérico, mediante a análise das Escrituras, tá? Pode ser que não fosse, mas quando a gente lê as Escrituras, a gente entende que a personalidade, a essência de Neemias era colérico. Ele era determinado, ele era direto, ele era um líder nato, ele organizou o povo, enfrentou oposição, reconstruiu muros com uma estratégia, com fé. E quando, exatamente isso, tem colérico aqui? Quando um colérico se submete a Deus, ele verdadeiramente consegue liderar com uma visão de coragem. Ele enfrenta desafios espirituais com firmeza, ele consegue edificar estruturas sólidas no reino de Deus. Se colérico tem seus pontos negativos, ei, saiba, coléricos têm muitos pontos positivos. E se esses pontos positivos forem usados pelo objetivo principal que nós temos aqui na terra, de se aproximar mais de Jesus Cristo e estabelecer o reino de Jesus aqui na terra, né? O reino dos céus aqui na terra, com certeza um colérico é um grande líder que pode guiar verdadeiramente homens e mulheres para alcançar objetivos gloriosos na presença do Senhor. Tem sanguíneo aqui? Pedro era sanguíneo. Ele era impulsivo, ele era entusiasta, cheio de paixão. Ele negou Jesus Cristo no momento de emoção, mas em pouco tempo ele já estava restaurado. Ele se tornou um pregador inflamado, caloroso, cheio de amor por Cristo, aquele que pouco tempo atrás ele havia renunciado, grande Pedro, né? Mas quando um sanguíneo se submete ao Espírito Santo, ele tem energia que o torna um grande evangelista. Ele é alegre, ele contagia a igreja, ele contagia os irmãos, ele contagia a sua célula, ele contagia a sua família. Ele se torna uma pessoa tão apaixonada por Cristo, que ele leva pessoas até Cristo. Amém? Tem melancólicos aqui? Sabe quem era melancólico? Era Jeremias, né? Jeremias era um profeta melancólico. Ele era sensível, ele era introspectivo, ele era profundo. Se você ler a história de Jeremias, as escrituras de Jeremias, ele sofreu muito, ele chorou muito, mas ele permaneceu fiel à missão profética que ele tinha. Quando o melancólico, cadê os melancólicos novamente? Ele se entrega verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, ele usa a sua dor para virar oração. Ele rega as suas orações com lágrimas. A sua sensibilidade vira discernimento e a sua constância gera transformação. É um espírito de profeta nesse tempo que nós precisamos levantar profetas. Qual que faltou? Hein? Qual que eu não falei? Fleumático. Sabe quem era fleumático? José era fleumático. Ele era sereno, prudente, constante, aguentou
muita coisa, né? José aguentou muita coisa. Mesmo traído, mesmo esquecido, ele permaneceu íntegro. E ele governou o Egito com grande sabedoria. O freumático, cadê os freumáticos? Os freumáticos em Cristo, eles se tornam um pilar de estabilidade na igreja. Os freumáticos em Cristo é um administrador fiel, é um modelo de integridade, é uma fé que mesmo silenciosa muitas vezes, é uma fé que convence e que testifica que é exatamente a luz e o sal de Cristo na vida deles, amém? Todos nós podemos ser líderes, olha só, mas qual que é o melhor temperamento para ser um líder de célula? Todos nós temos as nossas virtudes. Todos esses que eu falei para você, eram grandes líderes, eram líderes que arrastavam multidões, eram líderes que influenciavam, eram líderes que transformavam, eram líderes que traziam a presença de Deus, a palavra de Deus. Não há desculpa para você não servir com a sua melhor versão o reino de Deus. Você consegue repetir essa palavra? Esqueci de colocar as palavras, essa saiu na hora aqui, né? Será que eu vou lembrar? Não lembro mais. Eu lembro assim, não há dúvidas, não há desculpas para você servir a Deus com a sua melhor versão, amém? Se você se dispor a se entregar verdadeiramente, assim como você é, entendendo como você é, mas disposto a ser transformado, com certeza Deus vai te usar para o engrandecimento da sua glória, para o estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui na terra, amém? E terceiro e último ponto, a essência submissa. Você entendeu que houve um primeiro Adão, esse primeiro Adão caiu, se distanciou da imagem e semelhança de Deus, mas houve um segundo Adão, Jesus Cristo, que nos trouxe novamente uma referência, um norte, a quem nós devemos sempre nos guiar e olhar. E quando nós temos uma essência submissa, nós refletimos Cristo em nosso viver. Deixa eu ler alguns textos com você, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Lá em Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E lá em João 15, verso 5, diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. A nossa essência é permanecer em Jesus Cristo, irmãos. Para nós verdadeiramente se assemelharmos a Jesus, nós precisamos permanecer em Jesus, como um ramo plantado na videira, né? Por vezes, nós perdemos a nossa identidade pecadora, mas nós vivenciamos uma nova identidade em Jesus Cristo. Eis que tudo se passou e fez novo, e nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Deus não quer tirar a sua essência, amém? Deus não quer te transformar em um colérico, em um fleumático, ou um sanguíneo, em alguém que é colérico. Ele não quer fazer isso, Ele quer que você use a sua essência transformada em essência de Jesus Cristo, né? Continua você sendo o seu galho ali na árvore, vai continuar sendo você ali na árvore, mas você vai estar sendo alimentado por uma seiva santa, com uma origem santa, uma influência santa. Esse processo de transformação, ele deve ser contínuo, nunca termina, irmãos. Agora eu já cheguei à altura de Jesus Cristo. Ei, vai haver um momento que a gente vai chegar à perfeição novamente, à semelhança, mas não vai ser agora, né? Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, enquanto nós estivermos sendo influenciados
pelos pecados aqui da terra, nós não conseguimos 100%, mas nós conseguimos cada vez mais se assemelhar com Jesus Cristo. A nossa essência, ela permanece, mas ela precisa ser purificada, amém? Fala assim: a minha essência, ela precisa ser purificada, alinhada ao caráter de Cristo, amém? Deus não vai mudar quem nós somos, mas Ele transforma o que somos em um reflexo mais puro de Jesus. Se perguntar, eu estava falando qual que é o meu temperamento. Você sabe que as pessoas têm dificuldade de descobrir o meu temperamento, mas eu sei de uma maneira muito clara, muito nítida. Eu conheço a minha história, eu sei quem eu sou, né? E eu sou colérico. Esse que vos fala já deu muito trabalho para os professores. Eu chegava lá, os professores, meu Deus do céu, eu acho que eles oravam para eu ficar doente, tanto que eu fiquei muito doente, viu? Essa oração não deveria funcionar, Deus, mas funcionou. Sei lá se foi oração para Deus, né? Eu fiquei muito doente na minha infância, quase morri. Os médicos deram inclusive sentença de morte para mim, quando eu tinha 5 para 6 anos. Irmão, eu ia para a escola, os professores, os alunos tinham pavor de mim, porque eu era terrível, terrível. As portas de casa eram todas quebradas, porque eu quebrava a chute, murro. Você acredita nisso? As portas, depois, não sei se você sabia disso. A minha esposa não sabia o meu temperamento, olha só, né? Eu era terrível, a minha infância era terrível, né? Foi muito terrível, fui um colérico, um colérico, trazendo as piores fraquezas de um colérico. Lógico que o colérico tem suas virtudes, né? Mas eu precisei aprender, eu precisei domar, desde da minha conversão, a minha essência, muitas vezes inclinada para o pecado. Hoje as pessoas que conversam, convivem comigo, nem me veem muito como, mas você é colérico, você espera às vezes, ouve bastante para falar, né? Você, irmão, eu sei o quanto eu luto dentro de mim. Às vezes escapa algumas coisas coléricas, né? E a minha esposa reclama de mim. Ontem mesmo ela reclamou. Mas, várias vezes ela reclama. Mas se eu perguntava para ela o que ela achava que eu era, fleumático, irmãos. Colérico e fleumático, acho que não tem muito a ver, né? Mas você sabe que eu trabalhei muito a minha alma em prol do meu espírito, para edificar o Espírito Santo que habita em mim. Eu precisei domar a minha personalidade. Personalidade não, o meu temperamento. Eu precisei, lógico, não dá para mudar a minha essência, né? Eu sei das minhas fraquezas, eu continuo tendo as fraquezas de um colérico, mas muitos dos meus discípulos que convivem comigo, às vezes têm dificuldade até de me ver como um colérico, porque eu sei o quanto foi difícil essa minha transformação, mas eu sei que quem fez essa transformação não foi eu, foi Jesus Cristo. E se eu perguntar para você, ei, qual era o temperamento de Jesus? Eu perguntei qual era o temperamento de Adão, né? E aí, eu pergunto para você, qual é o temperamento de Jesus? Você consegue identificar algum temperamento em Jesus? Jesus, ele tinha todas as fortalezas de todos os temperamentos. Jesus, ele tinha a firmeza de um colérico. Ao confrontar com os fariseus, ele expulsou também os mercadores ali da entrada do templo, lembra? Colérico. Eu me vejo fazendo isso, né? Jesus, ele demonstrava a profundidade e sensibilidade de um melancólico. Ele chorou por Jerusalém e no Getsemane, lembra?
Jesus, ele era acessível, ele era caloroso como um sanguíneo. Ele atraía as crianças, as multidões com muita empatia. Ele mostrava paciência, mansidão de um fleumático, ao ensinar com calma e lidar com os discípulos imaturos. Jesus tinha todas as fortalezas e nenhuma fraqueza. Se tem algo que nós precisamos ser, é parecidos com Jesus. É possível? Difícil, né? Mas o que nós precisamos sair daqui desse congresso é sabendo aonde nós precisamos melhorar. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. E nós iniciamos hoje com essa grande reflexão: aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso ter o meu temperamento melhorado? Aonde eu preciso ter o meu temperamento equilibrado? Sabe, lá em Gálatas, a equipe de louvor pode subir. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, fala assim: mas o fruto do Espírito, repita comigo, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, amor, alto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Está aqui um temperamento de equilíbrio. Existe algum temperamento que tem tudo isso como fortaleza, hoje com o que nós conhecemos? Não, né? Mas é a junção de todas as fortalezas. E nós precisamos de mais do Espírito Santo de Deus, para cada vez mais se assemelhar ao Espírito de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Quanto mais do Espírito Santo, quanto mais frutos do Espírito Santo, mais nós temos o equilíbrio das fortalezas dos temperamentos. Por isso que às vezes é tão difícil a gente identificar. Quanto mais cristão você for, eu gosto de não me identificar com nenhum temperamento, né? Quer dizer que eu estou no caminho certo. Quanto mais próximo de Jesus, mais nós perdemos a nossa identidade e mais próximo nós ficamos à semelhança de Deus. Quanto mais próximos nós nos encontramos com Jesus, nos encontramos com a semelhança de Jesus, nos espelhamos com Jesus, menos egocentrismo, mais maturidade nós temos em identificar as nossas fortalezas em Jesus, em certificar que as nossas fraquezas estão sendo domadas, que as nossas fraquezas estão sendo substituídas, que as nossas fraquezas estão sendo controladas através dos frutos do Espírito Santo de Deus. Quem aqui deseja perder a sua identidade pecaminosa? Pois nós vamos profetizar nesse início de noite, às 18h14, de que nós queremos ser mais próximos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor?